Meus amados irmãos, o título dessa mensagem é A Defesa de Estevão, mas ela também bem que poderia se chamar A Verdade a Qualquer Custo. Então, para os irmãos que estão acompanhando o nosso estudo expositivo no livro de Atos, vocês viram que no capítulo 6 de Atos a igreja passa por um problema de ordem interna em que há um erro na distribuição, ou seja, algumas mulheres são tratadas de uma melhor maneira do que outras, e os discípulos, os apóstolos, eles chegam à seguinte conclusão: não é justo que nós, que fomos constituídos por Deus para pregarmos o Evangelho e para orarmos, ou seja, estamos no ministério, nesse ministério no mínimo duplo, que é o ministério da palavra e o ministério da oração. Não é justo que nós deixemos o ministério da palavra e da oração e que nós sirvamos as mesas. E para que nós possamos continuar e perseverar no ministério da oração e da palavra, eles então pediram para que a igreja escolhesse alguns homens cheios do Espírito Santo de Deus, de poder e de graça, para que eles viessem a resolver essa questão. E dentre esses escolhidos, o primeiro nome que prefigura nessa lista é o nome de Estevão. Então Estevão é o primeiro diácono, é o primeiro a ser escolhido e o primeiro a ser mencionado. E no capítulo 6 de Atos, no versículo 8, diz o seguinte: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, meus amados irmãos, embora ele fosse escolhido para desempenhar uma função dentro da igreja, o fato dele ajudar na entrega, na distribuição dos alimentos para aquelas viúvas, não impedia de que ele viesse a pregar e a exercer o seu ministério. Aqui nós temos uma apresentação dupla. Nós temos Estevão como uma função eclesiástica na igreja, como diácono, e exercendo também o dom, a chamada de Deus para ser um evangelista. E nós lemos o capítulo 7, e o capítulo 7, na verdade, é uma defesa de Estevão. É uma defesa que Estevão teve de apresentar ao Senhor. Agora a pergunta é a seguinte: por que é que Estevão foi chamado, por que é que Estevão foi convocado no templo para que ele viesse a dar explicações? Qual era o motivo que levou Estevão naquele lugar? A acusação é a seguinte: nós vemos aqui no capítulo 6 de Atos que Estevão era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí, no versículo 10 também diz que não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Já ouviram aquele ditado que as pessoas só jogam pedras nas árvores que dão frutos? Então nós começamos a entender o motivo pelo qual Estevão precisou fazer esse sermão, essa defesa. O motivo é que ele era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. E aí, conclusão, versículo 11: subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, na verdade, a acusação agora, embora falsa, porque eles subornaram algumas pessoas, eles estavam dizendo o seguinte: Estevão está cometendo blasfêmia contra Moisés e contra Deus. No final do versículo 13 do capítulo 6 de Atos, ainda dizem que ele estava proferindo palavras blasfemas contra este santo lugar, ou seja, o templo e a lei. Então, na verdade, a acusação é a seguinte: ele está proferindo palavras blasfemas contra Deus, contra Moisés, contra esse templo e contra a lei. Mas, na verdade, qual era o motivo? O motivo é que ele era cheio de fé e de poder e que fazia prodígios. Essa, na verdade, era a acusação. Assim como Jesus, ele foi falsamente acusado e teve de apresentar uma defesa. A diferença é que no final do ministério de Jesus, ele, para cumprir aquilo que o profeta Isaías havia escrito,
ele foi como uma ovelha muda ao matador, ou seja, ele não quis apresentar uma defesa. Já Estevão teve a oportunidade de apresentar a defesa e ele então começa a apresentar a sua defesa. Na verdade será que eu estou blasfemando contra Deus? Eu estou blasfemando contra Moisés? Eu estou blasfemando contra o templo? Eu estou blasfemando contra a lei? Deixa eu explicar para vocês. Atos 7, versículo 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. Aí ele vai começar a apresentar a sua defesa. É interessante nós notarmos aqui que a matéria teológica chamada de apologética, a defesa da fé, ela tem o primeiro relato, a apresentação da defesa da fé em Estevão. Estevão é o primeiro apologeta, é o primeiro apologista nesse sentido. Ele levanta para defender a fé cristã. E ele começa, meus amados irmãos, ele começa fazendo uso de Abraão, até porque entre o povo, e nós consideramos Abraão como o primeiro grande líder hebreu. Abraão é o primeiro monoteísta. Abraão é aquela pessoa que está carregando as características que vão depois serem utilizadas na nação de Israel, na nação dos hebreus. Então ele começa a fazer uso de Abraão, até porque no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que Abraão seria pai de uma grande nação. E essa paternidade, ser pai de uma grande nação, era primeiramente a nação de Israel e depois a nação de todos aqueles que possuem fé, uma vez também que Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. E ele começa a apresentar Abraão, e ele faz um resumo da biografia de Abraão, e ele vai chegar a dizer o seguinte: Abraão foi o pai de Isaac, Isaac foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de 12 filhos, também chamado de 12 patriarcas, e são esses 12 patriarcas que depois, quando eles entram na terra prometida, na liderança agora de Josué, é que eles vão receber as terras e vão formar os 12 estados da nação de Israel. Então, Abraão é o pai de Isaac, Isaac é o pai de Jacó, Jacó é o pai dos 12 homens que vão dar o nome às 12 tribos que vão compor, que vão formar a nação de Israel. Só que aí, meus amados irmãos, ele começa a apresentar a característica dessa defesa. Ele começa exatamente com os 12 filhos de Jacó, que ele começa a apresentar a seguinte explicação. Atos 7:9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Estevão, então, ele apresenta aqui o motivo que levou, ou pelo menos um dos motivos que levou com que os irmãos de José o vendessem, é porque eles tinham inveja dele. E por que é que eles tinham inveja dele? Porque Deus havia abençoado a José com sonhos, com visões da parte de Deus. E embora José, se assim podemos dizer, ajudou, não sendo maduro na apresentação desses sonhos e visões, o que fica claro é o seguinte: Deus havia escolhido José, e Deus havia dado sonhos a José, e os irmãos de José, com inveja, venderam ele. O que ele quer dizer? Ele começa a criar uma base do seu sermão, da sua defesa, que é o seguinte: vocês, hebreus, vocês, israelitas, vocês matam todos os homens que são enviados por Deus. Vocês possuem uma característica, e a característica é a seguinte: vocês matam os profetas. Todos os homens enviados por Deus para essa nação, vocês têm uma prática de matá-los. Vocês deveriam ouvi-los, mas vocês não os ouvem. E quando eles começam a confrontar vocês, a confrontar a nação com a verdade da parte de Deus, vocês então acabam matando.
Acompanhe comigo dois versículos que explicam claramente, com profundidade, essa característica do povo de Israel. Em Atos 7, nos versículos 51 e 52. Atos 7, 51 e 52. Em Atos 7, 51, o texto diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Preste bem atenção às características do povo hebreu. Ele diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, resistentes ao Espírito Santo. Ele fala: vocês cometem os mesmos erros que os vossos pais cometeram. O que ele começa a dizer? O erro começa já entre os irmãos. Quando Deus começa a usar a José, o que os irmãos deles fazem? Vendem o seu irmão. Mas se nós atentarmos para alguns detalhes daquela história descrita no livro de Gênesis, nós veremos que a intenção dos irmãos de José, a princípio, era de tirar-lhe a vida. Porque na verdade houve uma intervenção de um dos irmãos para que não matassem, mas a intenção dos irmãos de José era que José fosse morto. Ou seja, quando alguém é usado por Deus, quando alguém tem a presença de Deus, quando alguém é usado como um representante de Deus, a tendência é o seguinte: é que vocês vão atrás desse homem ou dessa pessoa para tirar-lhe a vida. Ainda que ele não tenha dito claramente, ele já está começando a apresentar as características do povo. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Meus amados irmãos, após Estevão ter apresentado isso, Estevão, ele vai continuar o seu sermão apresentando outras pessoas. E depois ele apresentar de uma maneira também bem sucinta, bem clara, bem rápida, em poucos versículos, 40 anos, os primeiros 40 anos do ministério de Moisés, ou seja, depois ele apresentar, de falar de Abraão, de falar dos patriarcas, de chegar a José, ele vai para Moisés, o grande legislador, hebreu, e ele diz o seguinte: olha, quando Moisés nasceu, ele foi cuidado pela família do faraó. E após 40 anos, acompanhe comigo o que diz o texto, Atos 7, versículo 23. Atos 7, versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo o maltratado um deles, o defendeu e enviou ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Continuando, versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi visto por eles e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo respondeu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. A questão é a seguinte: após 40 anos, o texto diz que quando completou a idade de 40 anos, Atos 7, 23, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos hebreus, os filhos de Israel. E o que acontece, meus amados irmãos? Ele defende um hebreu, mata um egípcio, mas ainda que Moisés tivesse sido escolhido por Deus como libertador de Israel, logo no início o povo fez a seguinte pergunta para ele: quem foi que te constituiu líder ou juiz sobre nós?
Deus havia constituído ele como líder e juiz sobre o povo de Israel. Mas o povo de Israel, olhando para ele, não o enxergava como líder ou como juiz. O que ele quis dizer? Da mesma forma que os irmãos de José não reconheceram que Deus era com José e fizeram mal, o povo de Israel também, ao olhar para a face de Moisés, ainda que Moisés fosse o homem escolhido por Deus para liderar aquele povo estava dizendo: Moisés, nós não queremos você como o nosso líder. Nós não aceitamos você como o nosso líder. E aí, meus amados irmãos, passado alguns tempos, após mais 40 anos, Moisés retorna e nós conhecemos a história. Deus livra o povo de Israel por Moisés, pela mão de Moisés. Olha só o que o texto diz em Atos 7,35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, a esse enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi esse que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Esse versículo 37, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis, é um versículo extremamente importante para esse sermão. Por quê? Porque na verdade esse versículo ele foi citado pelo próprio Moisés no livro de Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés estava profetizando acerca de Jesus. Moisés disse: do meio do povo de Israel será levantado um profeta como eu, e a ele vocês devem ouvir. Ele estava falando de Jesus. No meio do povo de Israel se levantará um profeta, o grande profeta, o verdadeiro profeta, o sumo profeta. Nós estamos falando do Filho de Deus. Vocês devem ouvi-lo. E o que foi que aconteceu? Esse mesmo profeta foi o profeta que foi negado, foi o profeta que foi morto por Israel. Eu fico imaginando a face daqueles homens ao ouvir o que Estevão está falando. Por quê? Porque não é a primeira vez que esta acusação é apresentada no rosto desses judeus, desses hebreus. Por quê? Porque no seu segundo sermão, lá em Atos capítulo 3, versículo 22, Pedro já havia falado isso. Pedro já havia citado o mesmo versículo de Moisés, de Deuteronômio, e tinha dito isso, ou seja, Moisés falou que Deus levantaria um profeta, Jesus, e vocês mataram. Agora Estevão está fazendo uso do mesmo versículo dizendo: Moisés disse que Deus levantaria um profeta, que era Jesus, e esse Jesus vocês mataram. Quando Moisés começa, depois de libertar o povo de Israel no caminho, enquanto eles estão em direção à terra prometida, a Bíblia diz que enquanto Moisés estava ouvindo a voz de Deus, o povo começou a falar assim: Moisés está demorando. Olha, Moisés está demorando. Será que ele está vindo? O que será que aconteceu? E pelo fato deles acharem que Moisés estava demorando, eles induziram o povo à idolatria. Versículo 38. Esse é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. O que ele quer dizer? Deus levantou Moisés. Moisés libertou o povo, mas no coração o povo não queria aceitar a liderança de Moisés. Naturalmente, a rejeitar a liderança de Moisés, eles estavam rejeitando a liderança do próprio Deus, e no coração deles, eles estavam olhando para trás e pensando no Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Versículo 41. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Vocês conseguem dizer? Quando Moisés estava lá, o povo desobedeceu a Moisés, desobedeceu a Deus, e mesmo depois de todos os grandes milagres que Deus havia feito entre eles voltaram para as práticas de quando eles estavam no Egito, práticas de que eles viram e aprenderam no Egito, e eles começaram a adorar ídolos. Aí ele diz o seguinte: foi assim que o povo de Israel tratou Moisés, o grande líder, não obedecendo, rejeitando, fazendo tudo o contrário do que ele havia dito. Só que aí depois ele diz o seguinte: depois disso Moisés foi a morrer, e ele fala, e ele menciona o nome de Josué, versículo 45, Atos 7, 45. O qual nossos pais, recebendo também, levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Ele não entrou em detalhes sobre a vida de Josué, mas ele citou o nome de Josué. E aqui eu quero apresentar para você as mesmas características que aconteceram com José, que aconteceram com Moisés, foram repetidas com Davi e foram repetidas com Josué. Meus amados irmãos, a história bíblica nos diz que quando Josué foi entrar, quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, eles enviaram 12 espias, não foi assim? 12 homens. Dos 12 homens enviados, apenas 2 acreditavam que era possível conquistar e entrar na terra prometida: Josué e Caleb. Os outros 10 achavam que não era possível. Ou seja, a liderança estava com Josué. Josué acreditava que eles poderiam entrar. A maioria não acreditava que eles poderiam entrar. O que ele quer dizer? Quando Josué acreditava que era possível entrar na terra prometida e a maioria dizia não, e na verdade eles não entraram, o que acontece? Mais uma vez é mostrado que a liderança dada por Deus estava sozinha. Moisés está falando, vamos entrar. E falou, não, acho que não vai dar não. Então o que ele quis dizer? O povo hebreu sempre rejeitou a liderança de Deus. E depois ele fala o seguinte, ele cita Davi. Vocês lembram quando Davi foi ser consagrado por Samuel? Deus precisou dizer ao profeta Samuel: Samuel, não preste atenção na aparência, não se atente para a aparência. Por quê? Porque se dependesse da aparência, os irmãos mais velhos de Davi teriam sido ungidos, e não Davi. Ou seja, mesmo na casa de Davi, quando Davi, o grande rei de Israel, o homem que é chamado o homem segundo o coração de Deus, os seus irmãos olharam para Davi e não reconheciam que Deus estava com ele. Eles não enxergavam nada de Deus na vida de Davi. Ou seja, Davi, mesmo entre os seus familiares, as pessoas não o aceitavam. E Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, quando ele apresentou, o que as pessoas falavam? Esse menino pequeno, raquítico, quem é você? Ou seja, a nação de Israel também não acreditava que Davi poderia vencer a Golias. O que ele quer dizer? O povo tem uma grande dificuldade em depositar a fé naqueles homens que Deus escolheu para liderar o seu povo. E aí, meus amados irmãos, ele chega para os versículos 51 e 52 que nós dizemos: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. O que ele está querendo dizer? Os nossos pais venderam a José, os nossos pais não obedeceram a Moisés, os nossos pais não ouviram a Josué, os nossos pais não acreditaram que Deus estava com Davi. Ele começa a dizer, e ele diz o seguinte: e essa mesma postura que os nossos pais sempre tiveram de matar os homens de Deus e os profetas, vocês tiveram, fazendo com quem? Com Jesus. Aí ele diz o seguinte, versículo 52, parte B: até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes
traidores e homicidas. Ele está querendo dizer: você está me acusando que eu estou blasfemando contra Moisés? Vocês estão me acusando de blasfêmia contra Moisés? Contra a lei? Moisés profetizou acerca de Jesus. Nós ouvimos esse Jesus, vocês não. Nós escutamos as palavras desse Jesus e vocês fizeram o contrário, mataram esse Jesus. Da mesma maneira que lá antigamente o povo desobedeceu a Moisés, agora em nossa época o povo desobedeceu e desobedece a Jesus. Essa é a minha defesa. Vocês são iguais aos vossos pais. Que mensagem bonita e gostosa de se ouvir, não é? Imagina o hebreu, o judeu naquela época, ouvindo Estevão dizer o seguinte: vocês são tão incircuncisos quanto seus pais eram. Vocês são tão rebeldes quanto os nossos pais eram. Vocês existem ao Espírito Santo da mesma maneira, medida e proporção que os nossos pais existiram no passado. Vocês cometem o mesmo erro que eles cometeram. E a mensagem de Estevão foi tão bem recebida que nos versículos 53 e 54, que são os últimos dessa mensagem, o texto diz o seguinte: e vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Você já esteve numa conversa, e de repente essa conversa pode ter virado uma discussão, e dessa discussão pode ter levado até mesmo a uma briga, e você já se viu com alguém que estava rangindo os dentes? O que ele quer dizer? A pessoa está possessa, ou como dizem os jovens, né? Não sei nem se usa, ele está no veneno, né? Está esperando só o momento de... Era assim que estavam as pessoas após ouvirem Estevão dizer. A defesa de Estevão é dura, mas a defesa de Estevão é a verdade. Estevão disse a verdade a qualquer preço. E para meditarmos nessa característica do povo hebreu, meus amados irmãos, talvez não dê tempo para que você acompanhe, mas em Deuteronômio 10:16, o texto diz o seguinte: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Está falando, o povo deve ouvir a Deus, mas o povo não escuta a Deus. Em Jeremias 4, versículo 4, o texto diz: circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. No mesmo livro de Jeremias, agora no capítulo 6, versículo 10, o texto diz: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Essa característica do povo hebreu de matar os homens enviados por Deus é descrito por Jesus em uma parábola. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, iremos ler a partir do versículo 33. Mateus 21, 33. A parábola dos lavradores maus.
Em Mateus 21:33, a Bíblia nos diz: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-no e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que, a seu tempo, lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo ou de esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Jesus usou uma parábola dizendo o seguinte: um homem tinha um terreno, ele arrendou esse terreno para que as pessoas viessem a plantar algo. Na época da colheita, ele mandou alguns seus servos para cobrar aquilo que era devido. As pessoas, não querendo pagar, o que fizeram? Mataram os enviados do dono da terra. O dono da terra, então, mandou mais homens para falar com aqueles homens. O que eles fizeram? Mataram os homens também. E aí, o dono da terra diz o seguinte: se eu mandar o meu filho, eles vão ter respeito do meu filho. Mas quando ele mandou o filho, eles mataram também o filho. O que Jesus estava falando? Os homens enviados são os profetas que foram antes de Jesus, e o filho é o próprio filho Jesus. E eles mataram os enviados, que eram os profetas, e eles mataram a Jesus. Ele está querendo dizer: é isso que Estevão estava dizendo para eles: vocês são assassinos. Ele diz o seguinte: nessa parábola Jesus explicou a eles. E o que Jesus vai fazer então? O que Deus vai fazer então, uma vez que esses homens continuam matando? Ele diz o seguinte: Deus irá dar a terra para outro povo e para outra nação. Sabe o que isso significa, meus amados irmãos? Está querendo dizer que toda vez que um homem e uma mulher resiste ao Espírito Santo de Deus, não quer dizer que a obra ou o trabalho de Deus vá parar, será impedida, mas Deus encontrará outra pessoa disposta que queira fazer a obra. Que ele diz: se vocês, judeus, não querem fazer a obra, os gentios a farão. E essa aplicação cabe para mim e para você. Se eu ou você não fizermos a obra, outras pessoas a farão. A obra de Deus não será parada, impedida, mas antes Deus vai realizar tudo quanto Ele quer realizar. Meus amados irmãos, esse texto naturalmente era o texto da nossa meditação, e eu peguei uma grande porção dessa mensagem
mas a mensagem precisava ser ministrada e pregada. Eu e você precisamos aprender um pouco mais sobre essa realidade. E meu amado irmão, a acusação dos hebreus contra Estevão era falsa, mas a resposta de Estevão para seus acusadores era verdadeira. A acusação contra mim é falsa, mas a minha resposta é verdadeira. E eu, meus amados irmãos, eu fico imaginar que verdadeiramente aquele homem era e estava cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a mensagem que ele pregou não era diluída, quer dizer, não era abrandada, não era suavizada. Ele colocou o dedo na cara daqueles homens para dizer: vocês são incircuncisos, resistem no Espírito Santo da mesma maneira dos nossos pais. Toda e qualquer pessoa que quiser viver a Cristo piamente, como diz o texto bíblico, padecerá o quê? Sofrimentos. Toda e qualquer pessoa que quiser viver a Cristo piamente, nos seus mínimos detalhes e pormenores, ele enfrentará perseguições. Estevão foi o primeiro de uma lista de grandes mártires que viriam, mas Estevão só morreu porque ele disse a verdade, nada mais do que a verdade. Estevão pagou com a sua vida o fato dele ter que dizer a verdade. É o primeiro sermão de Estevão e é também o último. É o primeiro sermão que nós temos registrado no livro de Atos e na Bíblia, e também é o último. Ou seja, o sermão dele é tão forte, é tão verdadeiro, é tão impactante, que as pessoas chegaram a seguinte conclusão: não podemos deixar com que esse homem venha a nos afrontar e a continuar pregando o Evangelho da maneira como que ele prega. Sabemos o resultado do que aconteceu? Estevão pagou com sua própria vida, foi apedrejado. Mas em virtude do tempo, no próximo culto nós meditaremos sobre o que foi, as consequências, o que nós podemos aprender, quais lições tirar do apedrejamento de Estevão. Meus amados irmãos, se coloquem em pé para que façamos uma oração.